Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast política, e voltamos uma vez mais ao Parlamento, não fisicamente, obviamente, mas com uma cara já bastante aqui conhecida do vosso podcast, a Margarida Balseiro Lopes. Obrigado, Margarida, uma vez mais por estares aqui. É a tua terceira vez neste podcast. É verdade, eu é que agradeço obviamente o convite, portanto significa que não defraudei as expectativas nas duas vezes anteriores, acredito eu. Uma delas ainda eras apenas, por assim dizer, candidata à liderança do JSD. E depois vieste numa segunda vez. No final do mandato. Exatamente, a propósito das limitações de mandatos dentro do PSD. Ora bem, estamos hoje então aqui para falar do famoso PRR, o Plano de Resiliência e Plano de Reforma e Resiliência, ou chamada Bazuca, que, enfim, já tenho vindo a dizer muitas vezes em diretos, ou até mesmo de vez em quando no Diário do Distrito, ou até mesmo em alguns episódios, que de bazuca começa quase a parecer uma fisga, no sentido de que já não tem aquele impacto brutal que estávamos à espera que assim o fosse, e portanto estou nesta ronda com alguns partidos, pelo menos aqueles que aceitaram o convite para cá estar também, e portanto a Margarida foi logo das primeiras também a aceitar, portanto abre também esta ronda pelos partidos, para perceber quais é que são as opiniões dos partidos. Não que aquilo que vais dizer vincule estritamente aquilo que é a opinião do PSD, mas obviamente é a tua opinião, sendo que, como não, a menos que sejas um Ascenso Simões, vais de linha com aquilo que o PSD diz, isto porque obviamente o Ascenso Simões tem personalidade muito própria dentro do Partido Socialista. Portanto, fica aqui apenas esta parte. Margarida, como é que tu e o PSD, de uma forma geral, veem este plano? Olha, claro, este plano pode ou podia, não sei qual é o tempo verbal adequado, assumir um papel essencial para ajudar a resolver vários problemas estruturais do país. Portugal é um país com imensas potencialidades, mas tem, e a história infelizmente tem demonstrado, tem vários problemas de natureza social, de natureza económica, do ponto de vista até estrutural. Um país com muitas desigualdades sociais, com muitas desigualdades territoriais, e eu acho que este programa, que é suposto ter uma dimensão de recuperação e depois uma outra dimensão de resiliência, na realidade pode ser uma oportunidade perdida se Portugal não souber aproveitar. Em primeiro lugar, e antes de ir à substância, vou fazer dois considerandos sobre questões mais procedimentais. O primeiro esboço foi apresentado no dia 15 de outubro e nós temos, no dia 15 de outubro de 2020, e nós temos o início da discussão pública, da consulta pública, em meio de fevereiro de 2021. Exato. Uma consulta pública de 15 dias. Eu tenho alguma dificuldade em compreender esta circunstância, tanto mais que não houve grandes diferenças entre aquilo que foi o ponto de partida da discussão em outubro para aquilo que foi o documento que acabou por ir para a consulta pública. E, portanto, tenho alguma dificuldade que se queira verdadeiramente ouvir a sociedade civil dando 15 dias. E, em segundo lugar, preocupa-me também, e tem sido uma questão que o PSD tem falado, a forma como os fundos serão utilizados. Ou seja, a forma, eu já não estou a falar ainda na questão da substância. O modelo de gestão. Eu consultava um organograma em que são várias entidades envolvendo 10 ministros, com vários comitês que são criados, e esta multiplicidade de estruturas, primeiro, torna mais difícil a fiscalização e a operacionalização da gestão destes fundos. E, por outro lado, nós até tivemos muito recentemente a necessidade, quando a Troika veio para Portugal, e não vamos aqui discutir as razões, o ponto não é esse, mas nós tivemos, de facto, uma estrutura de missão liderada, curiosamente, pelo Carlos Moedas, a Exame. E o tal grilo falante, não é? Que agora se fez circular naquele vídeo do WhatsApp. É assim, independentemente de concordarmos com as medidas que foram sendo implementadas, não é esse o ponto de discussão, mas funcionou. Havia, de facto, um conjunto de pessoas numa equipa
com uma liderança, e é muito importante nós sabermos de facto quem é que são as lideranças, desde logo para podermos pedir responsabilidades. Sim. E tenho alguma dificuldade em acreditar que estas comissões interministeriais com 10 ministros que resulte. Aliás, eu acho que a evidência de que não resulta essa dimensão interministerial é que até naquilo que foi o documento que serviu supostamente de inspiração a este PRR, foi o plano Costa e Silva, o famoso Costa e Silva, foi necessário ir buscar uma pessoa que não tinha nada a ver com o governo e que ficou demonstrado, aliás, que nem sequer houve grande articulação com os ministros. Ainda por cima eles são muitos, é preciso de facto haver muita articulação, porque como sabes é o maior governo da história. O maior governo, exatamente. Pronto. Portanto, achas que o passa-culpa funcionará muito, quase tipo tancos, por assim dizer? Não fazendo aquele paralelo, mas será a culpa é deste e o outro não sabia e não comunicaram, etc, etc. Oh, Cláudio, eu temo que haja de facto falta de liderança e sobretudo que haja uma dificuldade em implementar estas medidas. E isso é honestamente o que me preocupa, porque nós temos de facto uma oportunidade de utilizar quase em subvenções 14 mil milhões de euros, depois cerca de quase 3 mil milhões em subsídios. Nós temos de subsídios, peço desculpa, em empréstimos, nós temos a oportunidade de utilizar bem este dinheiro, porque não basta nós recebermos o dinheiro e investirmos independentemente do tipo de investimentos que realizarmos e da forma que vier a ser escolhida. Nós temos de fazer boas escolhas, boas opções, investimentos que sejam reprodutivos, porque lamentavelmente a história recente mostra-nos que nem sempre tem sido essa a nossa opção. Dito isto, o que é que do ponto de vista da substância me preocupa? Em primeiro lugar, que não haja uma estratégia, ou seja, eu sei que o PRR, mas isto, enfim, é uma declinação da União Europeia, tem uma dimensão de resiliência, tem uma dimensão de transição digital e transição ambiental e todas as questões ligadas às alterações climáticas, mas depois eu não sei verdadeiramente qual é que é o móvel de todo este documento, qual é que é a estratégia, qual é que é o objetivo. Portanto, este na minha opinião, o primeiro problema. Em segundo lugar, nós temos, até porque o semestre europeu tem esse diagnóstico também feito, e supostamente este documento devia estar de acordo com aquelas que são as recomendações do semestre europeu, que existe desde 2010 e que visa exatamente a articulação de políticas de natureza económica e orçamental na União Europeia. Nós temos os estrangulamentos da economia portuguesa identificados. Nós sabemos que temos um problema de desequilíbrio das contas públicas, nomeadamente uma dívida pública muito pesada e também uma dívida externa. Nós sabemos que temos elevados custos de contexto para as empresas, sabemos que, eu estou a elencar alguns dos constrangimentos, dos estrangulamentos que o semestre europeu identifica. Temos uma elevada segmentação do mercado de trabalho, que nos tira competitividade. Enfim, nós temos um conjunto de diagnósticos já feitos pelo semestre europeu, é uma das balizas que podemos utilizar ou que devia ser utilizada. Mas depois olhamos para o documento e não há a preocupação de alinhar quais é que são os estrangulamentos, quais é que são as soluções apresentadas. E isto é um problema, porque se nós não tivermos soluções para estes estrangulamentos que são de natureza estrutural, nós não vamos efetivamente aproveitar bem estes fundos. Depois há outro problema, enfim, há 1000 problemas, estou a elencar apenas nesta intervenção inicial alguns deles. Nós não avaliamos as políticas públicas. E isto, atenção, isto é transversal, não é só aplicável a este governo, que é, nós tomamos uma opção, não é? De políticas públicas, e nós não temos o cuidado de fazer a avaliação do impacto, e só depois dessa avaliação estar feita é que devemos ponderar se continuamos e aprofundamos este caminho ou se mudamos. Isto não acontece em Portugal. E a área que é sintomática disto é a educação. E nós olhamos para o plano e vemos uma das medidas que vem lá destacada é a questão da aposta nos conteúdos digitais, na pedagogia, na formação da literacia digital de professores, alunos, etc. E eu revejo-me 100% nisto, 100%. Mas é preciso lá chegar, não é? É preciso lá chegar. E eu pergunto assim, Cláudio, nós nos últimos 5 anos, a grande aposta na educação foi a entrega de manuais escolares gratuitos, reutilizáveis e em papel. Nota, eu não sou propriamente um gênio e há 2 anos e meio, há 3, quando candidatei à AJ,
uma das minhas principais propostas eram os manuais escolares digitais, exatamente numa lógica de escola do futuro. Foi preciso nós demorarmos, ou seja, eu estou a falar há 3 anos, que foi uma proposta que nós apresentámos, mas há pessoas a falar há mais tempo do que nós. E eu pergunto, foi preciso a pandemia para mostrar, para demonstrar que nós não estávamos a apostar no cavalo certo, que estávamos a apostar no cavalo errado, que devíamos de facto ter preparado as escolas para esta transição digital e que não preparámos. O nosso parque tecnológico nas escolas, parque informático, há mais de 10 anos que não tinha qualquer investimento. Eu acho muito bem que uma das preocupações seja o investimento nessa área. Eu acho é que não há aqui um fio condutor, não há uma coerência. E isto obviamente que me preocupa. E estas são as notas iniciais, eu já estou a falar há muito tempo, faz sentido é que tu eventualmente me faças perguntas também. Portanto, isto quase, permita-me esta provocação sem qualquer tipo de maldade, é quase o estilo volta Sócrates, estás perdoado, não é? Porque nós olhamos para Sócrates, para mim Sócrates foi dos primeiros-ministros que mais lançou bases, pedras, para um desenvolvimento tecnológico, tudo mais, do país. Vamos pôr de lado a questão da corrupção. Vamos pôr isso de lado. Sem dúvida. Mas a nível de propostas, o E-Escolas, eu fui utilizador. Não sei se tu foste do E-Escolas ou não, se usufruíste do E-Escolas ou não, mas tanto eu como a minha irmã, eu usei no básico, e a minha irmã teve o Magalhães. Não é? Mas quer dizer, aí houve uma real propósito, e isso foi uma ideia revolucionária, porque os primeiros computadores que alguém teve em Portugal, em muitos alunos, e as bandas largas ainda são o tempo da canguru, não é? E portanto há esse legado também. Verdade. E quando António Costa e o Ministro da Educação vieram falar disto, da questão de que todos os alunos tenham um computador e que no próximo ano letivo, portanto isto em 2020, que no próximo ano letivo, portanto 2020, 2021, todos tivessem computador, eu fiz um post onde nessa imagem estava Mário Lino, o José Sócrates e o Hugo Chávez com o Magalhães, não é? Porque isto chinetas tocaram-me logo nisso. É verdade, foi uma boa aposta, só que lá está, sem consequência. Eu não posso dar computadores sem dar formação a professores e a alunos que não sabem como é que vão tirar partido daquele instrumento que lhes foi dado. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum nós oferecermos ou darmos ou o que seja aos computadores sem termos conteúdos digitais. E o que aconteceu há mais de 10 anos no governo a que fazes referência, foi exatamente isto. Deu-se os computadores e não houve desenvolvimento, não houve follow-up. E isto é um mau investimento público, porque na realidade não houve tradução depois na educação, não houve rentabilização deste investimento que foi feito. É fundamental formar os professores. Só 1% de professores é que tem menos de 30 anos. A esmagadora maioria dos professores tem mais de 50 anos. Nós temos de investir neles. Nós temos de fazer com que olhem para estas novas tecnologias e consigam perceber de que forma é que tiram partido delas. Mas deixa-me também dizer uma coisa. Nós não podemos olhar para o país, para o nosso retângulo e para as ilhas e achar que vivemos na mesma realidade em todo lado. Isto não é verdade. Nós não podemos estar a dar computadores e a assumir que vão utilizar quando há partes do território que não têm acesso à internet. Cobertura. Não é? E uma das críticas que eu acho que também é legítima fazer só ao PRR é que houve aquelas 3 áreas que eu há pouco elencava, não é? Da resiliência, da transição ambiental e da transição digital, não é? Mas foram depois acrescentadas pela Comissão Europeia outros 3 domínios, nomeadamente emprego, juventude e coesão territorial, e o PRR não está alinhado com este desenvolvimento, com este follow-up que foi dado. Qual é que é o problema? Tu vais ler o documento e sobre coesão territorial tu encontras pouquíssimas referências e encontras uma referência na área da saúde, em que a questão da telemedicina e etc., que pode ajudar, e eu admito que sim, a falta de coesão territorial, tens em Portugal, ou o reforço da coesão territorial. Tu tens uma referência sobre coesão territorial a propósito da aquisição de viaturas para IPSS, em que dizem que é para reforçar a coesão territorial, e pouco mais. É isso. E, portanto, se não há, ao nível da infraestruturação, a capacidade de dar condições a todo o território que tenha, de facto, acesso à internet, olha,
tu na educação continuas a ter este tipo de assimetrias e, portanto, estás a dar computadores e as pessoas não podem sequer, neste caso as crianças e os jovens, nem sequer podem aproveitar. E depois há outra dimensão, como é que tu queres levar empresas para o interior do país e temos esta necessidade, porque infelizmente o país está inclinado para o mar, sim, pela litoralização que nos últimos anos que temos assistido, como é que tu consegues levar pessoas para o interior, empresas, ou até dizer que o teletrabalho pode ser uma oportunidade, como eu acho que pode ser numa certa dimensão, se não há acesso à internet nestas partes do território. E, portanto, isto não é resolver um problema estrutural. E depois há outro problema que eu acho que o PRR tem, e não foi só o PSD a falar dele, é que 2/3 do financiamento é destinado ao público, ao Estado. E, lamentavelmente, não é o Estado que deve ser o principal motor de desenvolvimento do país. E depois tens incoerências como... Nem o principal sofredor, por assim dizer, ou seja, aquele que mais foi atingido. Precisamente. Porque nós temos funcionários públicos que estão descansados em casa a receber o mesmo, outros que foram lá colocados computadores, portanto não tiveram que adquirir. Aqui, obviamente, da função pública, professores, sabemos que houve muitos professores que tiveram que ser eles a desembolsar computadores, portanto, tiveram que adquirir computadores porque não tinham computadores em casa, por exemplo. E, portanto, quer dizer, isto é sempre o privado que está nos impactos. E a maioria da população está empregada no setor privado, não é? É verdade. E esse é talvez um dos principais pecados capitais do PRR. Mas depois, associado a isso, tens incoerências como é que tu vais, supostamente, desburocratizar a administração pública e torná-la mais digital e, simultaneamente, aumentas o número de funcionários públicos? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Mas também não vamos numa automatização, ou numa questão de tornarmos autómatos. Eu não estou a dizer isso, mas eu pergunto, como é que tu tornas o Estado mais digital, menos burocrático e, simultaneamente, aumentas aquela que é a função empregada na administração pública? Não faz sentido. Bem, aí, o que é que sugerias então? Pergunta sincera. Sugeria que houvesse uma explicação desta causa, desta consequência e, sobretudo, que em vez desta desproporção fosse 2/3 para o público, 1/3 para o privado, que isto pelo menos se invertesse e houvesse a maior parte destes 14 mil milhões de euros destinados às empresas. Eu acho que devia ser exatamente assim. A tua questão da transição digital é de não ser necessários tantas pessoas em guichês, é isso que queres dizer? Cláudio, nós temos um problema. No sentido de teres que nos deslocar, por exemplo, Não, eu vou explicar. Tens um problema, tens uma dívida pública absolutamente gigantesca. Tens uma carga fiscal absolutamente asfixiante. E, sobretudo, isto são condições que tens hoje e que vais ter nas próximas décadas. Sempre que eu aumento a despesa pública, aquilo que eu estou a fazer é exigir mais impostos para aqueles que ainda nem sequer nasceram. E isto é de uma desonestidade e é, sobretudo, de uma falta de solidariedade entre gerações que nós estamos a condenar. Eu já não estou a falar da nossa geração, eu estou a condenar as gerações daqueles que ainda nem sequer nasceram. E nota, quando eu digo que 1/3 é para as empresas e 2/3, 1/3 é para os privados e 2/3 é para o público, este 1/3 que é para o privado não são só empresas, porque o terceiro setor não está no setor público. Significa isso que eu não estou a falar de 1/3 para empresas. As empresas vão receber muito menos do que 1/3. E isto não faz sentido nenhum. Infelizmente, não faz sentido. E, portanto, esta é uma das críticas que também pode ser feita ao PRA. Aliás, nesta semana que começam a ser feitos os pagamentos da Segurança Social aos trabalhadores independentes, portanto, ficaram recibos verdes que ficaram sem emprego e que eles também tinham contratos e, portanto, viram os seus empregos desaparecer, em que pessoas pagam 65 euros ao Estado, né, mensalmente, e recebem 50 euros. Mas têm que pagar esses 65 para ter direito a esses 50 euros. Claro. E sem falar nos apoios que são anunciados, mas que depois não chegam às pessoas. E isto é um drama, aliás.
Esta é uma das razões para as pessoas não acreditarem depois na política, porque acham que a política é a arte de mentir ou de defraudar expectativas e não responder aos seus problemas concretos. Ainda há muito pouco tempo, um conjunto de restaurantes nos fez chegar a situação, quando houve o layoff no primeiro confinamento, foi criado e depois foi renovado o incentivo à normalização da atividade empresarial, basicamente para ajudar as empresas a retomarem a sua atividade. E havia a modalidade de pagamento de duas fases, uma primeira tranche logo no verão de 2020 e uma segunda tranche no máximo, até 31 de janeiro. É inaceitável nós estarmos em março e estamos a falar, nomeadamente, restaurantes, que foram as empresas que nos fizeram chegar esta reclamação, que estão a passar as dificuldades que nós sabemos que estão a passar. É anunciado um apoio e o apoio não chega. Quer dizer, não chega, ou seja, é dado um prazo e 2 meses depois esse financiamento ainda não chegou. E é normal que as pessoas perguntem assim, e se as empresas ou se as pessoas se atrasassem no pagamento à Segurança Social? Exatamente. Ou na entrega da modelo 3 de IRS? Os juros, as penhoras, não é? O Estado tem de ser uma pessoa de bem para poder exigir isso dos contribuintes. E eu já estou a falar dos contribuintes, já estou a olhar para aquela dimensão em que nós, de facto, estamos diariamente a financiar o funcionamento e o financiamento do Estado. Isso estamos. Mas também temos agora uma Ana Catarina Mendes, não é? Do Partido Socialista, que disse na quadratura do círculo, ou circulatura do quadrado, eu agora já me troco todo com o programa, que temos que criar um novo imposto sobre aqueles cujos rendimentos não foram afetados. Portanto, temos isto, por acaso, temos uma Susana Peralta que diz que temos uma Susana Peralta que também diz que temos que pôr os burgueses do teletrabalho a pagar a crise. Quer dizer, ou seja, isto, quando nós estamos a procurar uma luz ao fundo do túnel, alguém que ainda quer prolongar e tornar mais penoso esse mesmo túnel. Lá está. Um dos estrangulamentos que a nossa economia tem é exatamente o sistema fiscal, que é um sistema fiscal complexo, é um sistema fiscal pouco estável, que está permanentemente a mudar, daí que essas declarações daquela que é a líder parlamentar do PS serem ainda redobradamente infelizes e com elevados custos de contextos associados ao cumprimento das obrigações declarativas. Temos 1000 declarações, não é? É modelo 10, é modelo 22, é DMR, enfim, um conjunto de obrigações, a falar no SAFT, etc. E propor um imposto sem se ter noção a que é que se refere, quais é que são os factos tributários, em que é que se quer verdadeiramente incidir, quer dizer, as pessoas já pagam uma percentagem de IRS através daquilo que é o seu rendimento. Aliás, rendimento seja de trabalho, seja de rendimentos prediais, seja dos trabalhadores independentes, ou o que seja. Portanto, já pagam esse rendimento. Já tem essa tributação sobre o rendimento. Já há progressividade no sentido de exigir a quem mais ganha que mais contribua para o funcionamento e financiamento das necessidades gerais do Estado. Tu já tens, no escalão máximo, por exemplo, uma taxa efetiva, que pode ultrapassar os 48%. E honestamente tenho alguma dificuldade em compreender essa sugestão. Não quero acrescentar muitos mais comentários, porque eu acho que isso é uma ideia lançada para o ar e, portanto, eu prefiro comentar uma proposta de criação de alguma coisa em concreto. Confio que tenha sido um delírio momentâneo durante o programa televisivo. Pois é que isto, enfim, já estou, como dizem os meus ouvintes mais liberais, que respondem em comentários, quer seja no YouTube, quer seja em publicações no Instagram, que há problema com o Estado, carrega-se mais no Estado, portanto, mais impostos. E parece um pouco isto, não é? Temos um problema e, portanto, os problemas resolvem-se com os impostos. Eu, quando olho para a história e quando vejo que alguém teve a ideia de aumentar mais os impostos quando um país estava em crise, cortaram-lhe a cabeça, não é? Portanto... não se augura boas coisas, mas é um pouco isto, quer dizer, todos nós já estamos fartos, e foi uma coisa que eu disse, inclusive até mesmo aqui na Academia Política, do podcast Conversa, que é o governo tem um consciente de respeito e de as pessoas
enfim, obedecem, não é? Portanto, é aquela questão de obedece quem pode, manda quem pode e obedece quem deve. Mas isto aqui, o coeficiente já está a começar a baixar, não é? Portanto, já não há a mesma obediência ou a mesma vontade de obedecer que havia antes, não é? E, portanto, quer dizer, acho que isto são tiros no porta-aviões, como se costuma dizer, da confiança, não é? Pois, sem dúvida. Isto ficas esperado, e depois, obviamente, que os movimentos radicais, quer sejam à esquerda, quer sejam à direita, ganham votos com isto, porque alimentam-se do desespero das pessoas, e, portanto, é um voto, ou teremos votos que são votos emocionais e não racionais, como deveriam ser, no sentido de pensar realmente naquilo que se está a votar. Tu também tinhas feito um artigo no Observador a propósito da questão da igualdade, e, portanto, ainda estamos 4 dias depois do Dia da Mulher. Portanto, o que é que tens a dizer sobre isso? E já agora, se quiseres comentar isto, deixo o teu critério de responderes ou não responderes, porque aí já poderá ser umas questões mais peculiares, mas enfim, está, como deves saber, no Twitter uma certa celeuma, como é fácil também de se fazer no Twitter, de pessoas que estão a criticar o facto de dos 100 candidatos que o PSD apresentou às câmaras, poucas ou quase nenhumas serem mulheres, não é? Portanto, volta-se a este debate de haver cotas, não haver cotas, de as mulheres estarem por mérito, não estarem por mérito e estarem sim pelas cotas. Portanto, lance-te este bolo todo e desenvolve, por assim dizer. Certo. Não, o artigo que eu escrevi para o Observador era exatamente a concluir que as desigualdades literalmente matavam, e foi construído depois de ter lido um estudo desenvolvido por uns investigadores que estão radicados nos Estados Unidos, um deles é português, é o Sérgio Rebelo, em que basicamente procurava explicar a disparidade das taxas de mortalidade em vários estados americanos. E basicamente a conclusão a que chegaram foi que as desigualdades de rendimentos anteriores à pandemia contribuíram para que isso acontecesse, para que as taxas de mortalidade fossem mais elevadas junto dos mais vulneráveis. Desde logo por uma razão que tem a ver com o tipo de profissão que estas pessoas tinham, e são profissões ou seja, estas pessoas foram economicamente mais penalizadas porque trabalhavam em setores, basta olhar, por exemplo, para Portugal, da restauração, da hotelaria, setores altamente penalizados pela pandemia, e eram pessoas que, por exemplo, continuavam a usar transportes públicos, e nós tivemos em Portugal, é muito fácil também analisar, apesar do Ministro Pedro Nuno ter dito que não havia Covid nos transportes públicos, certamente o resto da população portuguesa percebeu que aquilo não fazia muito sentido. Mas o dado mais preocupante tem a ver com os determinantes em saúde, com aquelas que eram as condições de saúde anteriores à pandemia e que aumentaram as probabilidades destas pessoas serem afetadas, neste caso, gravemente afetadas, porque perderam a vida com a pandemia. Agora, a questão das desigualdades é muito maior do que isso. Eu acho que a pandemia vem aprofundar essas desigualdades, como é evidente. Agora, também ao nível do género, nós continuamos a ter uma sociedade profundamente desigual, e eu acho que aqui faz sentido falar do caso português. Podemos falar da desigualdade salarial, podemos falar da questão da desigualdade no acesso e na carreira política, podemos falar na conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, mas eu acho que a maior desigualdade, ou pelo menos aquela que mais me choca, é aquela que resulta em mais de 30 mortos de violência doméstica só no ano de 2020, no ano de 2019. O ano de 2019 foi o pior desde 2010. E o ano de 2020, nós não temos ainda os números certos, porque vem no RASI, que é o Relatório Anual de Segurança Interna, que deve ser publicado dentro de dias, mas em reunião com a APAP na segunda-feira, aquilo que me diziam é que os números devem seguramente aumentar, porque é essa a percepção de quem trabalha no terreno. E isso significa que nós supostamente, à medida que as novas gerações chegam, nós temos a convicção de que as desigualdades de género vão diminuindo, e a resposta à violência doméstica, à violência de género, vai tendo uma resposta. Mas isso não acontece. E eu vou dar este exemplo.
gerações mais novas, abaixo das nossas, os estudos que têm sido feitos, nomeadamente pela UMAR, mostram que há de facto uma maior igualdade no fenómeno da violência, mas é uma igualdade no seguinte sentido: se ele me bater a mim e eu devolver a seguir, esta reciprocidade anula a censurabilidade que decorre desta violência. Não é esta a igualdade que eu gostava que nós é do estilo, estamos quites, não é? Olho por olho, dente por dente. Exatamente. Leite Ou a leão. seja, há uma grande tolerância e os estudos feitos com jovens mostram há uma grande tolerância à violência e isso a mim preocupa-me. Relativamente à questão da desigualdade de género na política, nós tivemos a Lei da Paridade em 2006 que trouxe muito mais oportunidades e é interessante fazeres a pergunta do mérito. Nós não questionamos... é sempre essa balança, não é? Eu sei. Mas nós não questionamos que nos 230 deputados eleitos para a Assembleia da República que tenham necessariamente de estar lá 10 deputados do Distrito de Leiria, certo? Nem questionamos que tenham de lá estar 2 deputados de Porto Alegre. Até podemos achar que deviam ser mais, mas enfim... Sim, mas aí há a justificação da densidade populacional, não é? Não, há a justificação da representatividade territorial. É porque no limite, se as contas levassem em que mais de metade de um dos géneros esteja excluído. Eu não acredito nisto. Eu acredito de facto no sistema representativo, acredito no equilíbrio e, portanto, acredito que é muito importante nós contarmos com homens e com mulheres, até porque eu sou da opinião de que nós somos diferentes. A biologia, obviamente, ajuda a explicar algumas dessas diferenças, mas, de facto, temos formas de ver os assuntos, os problemas, que nem sempre são coincidentes, mas esta diversidade, na minha opinião, é exatamente a riqueza de nós precisarmos de ter ambos os géneros representados na Assembleia da República. É verdade que dos 100 candidatos apresentados pelo PSD há apenas, creio que, 3 a 4 mulheres, mas eu acredito que nos 208 que faltam apresentar, que isso seja corrigido, porque senão, obviamente, qual é que é a expressão que eu posso utilizar? É, no mínimo, lamentável. E vou ser simpática no vocábulo utilizado. Mas, por exemplo, achas que, para terminarmos também esta questão, porque, enfim, também permite-nos ficar aqui a filosofar anos, mas, por exemplo, achas que alguém deve ser candidato a Lisboa só porque é mulher, por exemplo? Não, nós não estamos a instituir a obrigatoriedade de ser uma mulher, ou ser um homem candidato a... Aquilo que nós achamos... Mas é isso? Sim. A sociedade, ou pelo menos estes tweets, esta opinião pública que se vai criando, parece que é quase isso. É legítima. Tu tens mais de 50% da população portuguesa que é feminina, sim. São mulheres. E naquelas que são as 308 câmaras que existem neste país, é absolutamente incompreensível que só haja 3 a 4 homens. Porque 3 a 4 mulheres, porque é a conclusão ou é a evidência de que não há igualdade. Porque é estatisticamente impossível que, se as coisas verdadeiramente funcionassem como deve ser, de que não existissem mais mulheres envolvidas politicamente e a assumir candidaturas. E nós temos, obviamente, de ser críticos e de sermos exigentes para termos mais mulheres envolvidas politicamente. Porque eu acho que toda a gente, e houve vários partidos, nomeadamente o meu, com muitas reticências em relação à lei da paridade, e ninguém tem coragem de propor a alteração da lei no sentido de diminuir ou de acabar com a paridade. Porque eu acho que toda a gente reconhece que teve um efeito altamente benéfico, que a democracia saiu muito reforçada com o facto de ter mais de 30% de mulheres na Assembleia da República. O que não significa que daqui a uns anos não seja 35% de homens e 65% de mulheres, não há problema nenhum. O que interessa e importa sempre é que exista um equilíbrio e que exista uma efetiva representatividade daquela que é a população portuguesa ou que reside em Portugal. Eu sou sincero, gostava de questão honesta e, portanto, sem qualquer tipo de rasteira naquilo que eu vou dizer, mas gostava honestamente de ver as percentagens de militantes nos partidos. Necessito saber, do ponto de vista estatístico, qual é que é o equilíbrio. Eu não tenho os números, recentes, mas já houve. Mas eu digo para se ver neles todos, entendes? Não é apenas aqui o PSD, temos todos. Mas no PSD vais encontrar, se fizeres uma pesquisa na internet, vais encontrar
é muito paritário. E esse é outro aspecto interessante, que é muito paritário o número de militantes, mas depois, à medida que tu vais subindo na estrutura, há uma espécie de pirâmide. Um finalamento. Tu tens as mulheres lá em baixo e parece que também na política continuam a existir os chamados tetos de vidro, não é? Sim. Eu, por exemplo, para terminarmos também isto, eu, por exemplo, sempre fui muito crítico das estruturas das mulheres socialistas, das mulheres sociais-democratas, pela questão do seguinte: parece que é quase o estilo, queres ser secretário-geral? Não vais ser secretário-geral ou presidente do partido, vais ser líder das mulheres, portanto jogas ali na Liga B. Esta sempre foi a postura que eu tive, entendes? Eu concordo inteiramente contigo. Acho que é uma menorização do papel das mulheres, a institucionalização deste tipo de estruturas altamente segmentadas, e honestamente aquilo que eu queria era que as mulheres pudessem também estar à mesa, na mesa que toma essas opções, e portanto sou muito mais favorável à ideia de cotas internas nos partidos, como mecanismos de correção, do que as estruturas autónomas que atiram as mulheres para, enfim, para outra sala da discussão. É isso. É quase o estilo atirar um osso para durante aqueles 2 ou 4 anos não nos chatearem a cabeça, por assim dizer. Mas obrigado também, Margarida, por este momento também. Acho que é importante fazer este debate tranquilo, sem mangas, por assim dizer, naquilo que é e que vai ser sempre uma questão latente, que é a questão da igualdade. Considerações finais, mensagem final que queiras deixar? Olha, a mensagem final é, desde logo outra vez, para agradecer o convite e para esperar ou desejar que nós daqui a uns tempos, quando nos voltarmos a falar, consigamos ter melhores perspectivas futuras para o nosso país e para as nossas gerações, porque a mim angustia muito. Eu nasci num concelho do litoral, eu nasci na Marinha Grande e felizmente tive uma família com condições para me dar uma boa educação e para que eu de alguma forma conseguisse fazer opções no exercício pleno de liberdade, mas em Portugal isto não acontece com todas as pessoas e continua a ser determinante a família onde nascemos, continua a ser determinante o ponto do país onde nós nascemos, continua a ser determinante o apelido que transportamos no nosso nome. E isto é profundamente injusto e é profundamente desigual, e eu gostava muito que nós, na próxima conversa, seja lá ela quando for, que nós tivéssemos conseguido reduzir, nem que seja um bocadinho, destas desigualdades que eu acho que nos deviam tirar o sono a todos nós. Muito bem, esperemos que sim, que seja assim virtualmente, ou quem sabe, sentados à mesma mesa, porque enfim, isto também é um pouco chato. A nossa primeira conversa foi assim, no átrio da Faculdade de Letras, um ao lado do outro. Margarida, é sempre um gosto ter-te aqui, porque enfim, gosto de convidar pessoas que eu também reconheço de mérito, e portanto, se faço o convite a ti, se mantenho o diálogo contigo, é por realmente ter estima por ti. Portanto, se assim fosse, não alimentava a conversa, e portanto, obrigado uma vez mais por estares aqui, sempre uma mais-valia aqui a representar, por assim dizer, a cota do PSD aqui no podcast Conversa. Quanto a ti, caro ouvinte, já sabes, vamos ficar à espera de mais confirmações de outros partidos, que disseram que sim, mas que ainda estão em agendamentos, porque há comissões disto e daquilo para se ver, porque lá está, eu não vos trago convidados, não vos trago os deputados do terceiro anel da Assembleia da República, portanto, trago-vos aqueles que estão na linha da frente, por assim dizer, portanto, é assim que também deve ser. Obviamente todos têm o mérito de estar na Assembleia da República, mas é isso, portanto, todas as vossas questões e dúvidas já sabem que colocam aos sábados. Aos sábados também é o dia do Diário do Distrito, onde vou estar a fazer também o comentário político semanal, e portanto não percam por aí. E obviamente a Academia Política sempre a acontecer aos sábados, já só faltam 5 aulas, portanto é assim que nos vamos despedir também. Obrigado por estar desse lado. Até à próxima, e como eu costumo dizer, tu sabes então mais de cor, até lá tem boas conversas e atenta à política. Um abraço.